Pesados, bom dia. Eu vou falar sobre multicomputadores e multiprocessadores, a sua utilidade, definição e exemplos. Primeiramente, para que serve, né? Os multicomputadores e multiprocessadores têm a mesma finalidade. O que diferencia um de outro são suas peculiaridades, né? Mas vou explicar mais adiante como funciona cada um. Sua utilidade seria servir como data center ou cloud computer para pequenas, médias ou grandes empresas corporativas. Vai desde uma grande empresa corporativa global até uma empresa que seria mais uma indústria pequena. Vai desde uma indústria pequena, pequenas empresas, até grandes empresas corporativas, depende da sua necessidade. Seu requisito é de acordo com a sua necessidade, quantidade de usuários que utilizam e a capacidade de processamento de dados que é necessária para cumprir as tarefas. Quanto mais tarefas forem necessárias para serem processadas, ou quanto mais usuários terão acesso a esses determinados computadores, maior terá que ser seu nível de performance ou de processamento ou de quantidade de máquinas, tá? Varia de acordo com isso. Eles servem para realizar cálculos científicos em grande escala por um período muito longo, para renderizar projetos gráficos complexos e realizar operações que demoram muito tempo em computadores comuns. Se há um projeto que necessita de um processamento muito grande de dados, coisa que um computador comum não faria, você pode usar um supercomputador que seria um multiprocessador, ou pode usar a estrutura chamada multicomputadores. Multiprocessadores são computadores projetados para trabalhar com mais de um processador numa única placa-mãe. Eles operam com a memória compartilhada entre os processadores, uma memória só compartilhada entre 2 ou 4 processadores ou mais, ou podem ter um pouco de memória dedicada para cada um. Ou seja, tem um pente de memória lá, todos os 4 computadores irão usar. Ou pode ter mais de um pente de memória, ou pode ter uma memória dedicada para cada processador, para fazer com que ele trabalhe melhor, né? Uma capacidade um pouco maior. Cada processador pode ser físico, separados ou múltiplos núcleos encapsulados em um único chip, ou lógicos. A diferença de um processador físico para lógico é que o físico ele utiliza uma estrutura mais física. Ele tem vários processadores com vários núcleos que são interligados entre si, eles são encapsulados nesse mesmo chip ou nesse mesmo processador. Já o lógico ele tem uma alta capacidade de processamento, mas não precisa ter uma numeração de processadores maior do que os processadores físicos. Ele trabalha mais com a parte lógica. A arquitetura lógica ele tem a mesma capacidade da física, se diferenciando apenas na estrutura do qual ele é montado. Enquanto multiprocessadores são computadores com mais de um processador, os multicomputadores são vários computadores mais medianos que são interligados entre si através de uma rede de alta performance. Eles utilizam a tecnologia cluster ou clustering, é um sistema que interliga esses computadores para operar em conjunto, dividindo as atividades da tarefa e trabalhando nela simultaneamente para completá-la. Então, vamos supor que você precisa de um supercomputador, mas aí essa estrutura cluster permite que 200 computadores, 100, 50, dependente da sua quantidade, trabalhem em conjunto, dividindo o seu processamento, memória e armazenamento, operando apenas como se fosse um único computador. Então, pelo usuário, ele é visto apenas como se fosse uma única máquina, uma única super máquina. As tarefas são todas distribuídas para ele como se fosse apenas um único computador. Então, eu consideraria também como uma super máquina, além de uma super máquina que também seria multiprocessador. Aqui são os exemplos de multiprocessadores, computador Intel Xeon PHI, processadores de 72 núcleos que trabalham de forma distintas. Podem haver processadores de 72 núcleos ou mais de um processador. Eles são superprocessadores que são voltados para ambientes mais corporativos, não são voltados para uso doméstico. Assim como essa placa-mãe aqui do lado, do fabricante Supermicro, modelo X10QBI, suporta até 4 processadores. E aqui são os exemplos de multicomputadores. Essa foto do lado esquerdo seria a foto de um data center do Facebook visto por dentro. Os servidores do Facebook são servidores globais, eles têm no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, então é necessário ter muitos computadores trabalhando em conjunto, como eu expliquei anteriormente, como da forma cluster. E esses computadores são
interconectados para manter esses servidores ativos 24 horas por dia. Então você pode acessar o seu Facebook de noite, de tarde, de manhã, e ele nunca para de funcionar, né? Só quando dá um problema muito grave. A vantagem é que se um computador desses é danificado, os computadores suprem a necessidade desse computador com defeito até que ele seja substituído. Então eles esforçam um pouco mais a capacidade deles para manter a mesma performance mesmo que esse computador esteja com problema. Uma estrutura muito mais segura do que um multiprocessador, porque é apenas uma única máquina, né? E sendo que esta única máquina, se ela der problema, se você é um servidor de dados de uma empresa, ele pifou e parou de funcionar. Aí você vai ter todo o trabalho de realizar o reparo e realizar a restauração dos dados que estão armazenados ali, diferente dessa estrutura que é mais segura. E aqui do lado a estrutura da NASA, né? São supercomputadores interligados em estrutura cluster, e aí eles fazem monitoramento espacial, monitoramento aéreo e vários projetos científicos que exigem uma grande quantidade de processamento. Então, gente, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham entendido isso de forma muito clara e objetiva. E por hoje é só.